Aleluia! Que bênção é ter você aqui com a gente. A quarta-feira chegou. Seja muito bem-vindo ao Manai News. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio. E a partir de agora, nós vamos compartilhar com você vários eventos, diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata na região sul do Brasil. Alô, Sul! Isso, os nossos queridos estados aí, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fique com a gente. A partir de agora, o Manai News está entrando no ar. Vamos chamar os nossos correspondentes do Sul, começando pelo estado do Paraná, com o nosso correspondente, o pastor Elimar. Pastor Elimar, conta pra gente o que está acontecendo aí no Paraná. Pai do Senhor, querido. A paz do Senhor Jesus ao nosso querido irmão Jorge Pessoa e irmãos que acompanham o Manai News. Vamos falar do Paraná? É isso mesmo. Desde já agradeço a participação dos pastores e secretários que têm nos mandado a cada semana o seu material e a cada dia buscando um aperfeiçoamento na qualidade do material enviado. Você que ainda não enviou, não esquece da gente não. Manda para nós o que está acontecendo na sua área, na sua igreja. O Brasil todo ficará feliz em saber o que está acontecendo em todos os estados. Vamos começar então? Começando nessa edição, Jorge, pela área de Cascavel e Rondon. O pastor Jurandir tem nos informado referente a esta área. Ainda sobre o seminário de pastores, os irmãos acompanharam juntamente com o Manaim de Domingos Martins, onde colhemos muitos frutos e ensinos nesse seminário. Glória a Deus por essa bênção. Mas também neste final de semana tivemos ali o Manaim de principiantes. Tivemos 115 participantes desse seminário e no final, na aula de batismo com o Espírito Santo, houve uma grande bênção. 29 vidas se dobraram, colocaram de joelhos para receber o batismo com o Espírito Santo. Em particular, uma irmã se ajoelhou e recebeu o batismo com o Espírito Santo, se levantou e a palavra confirmou o seu batismo e declarou o seu testemunho de que há mais de 8 anos ela não se ajoelhava, mas o Senhor lhe falou que se colocasse de joelhos iria curá-la. E o Senhor a batizou com o Espírito Santo e deu a condição de se ajoelhar diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No dia 1º, que era feriado, teve um culto especial de fechamento com os jovens, a orientação do mês. Mas quem vai relatar para nós essa experiência é a irmã e repórter Giovana Diesel. Giovana, fala para nós o que houve por aí e seja bem-vinda pela sua primeira participação. Fala pra gente. Olá, pastor Elimar. Muitos visitantes, jovens e adultos participaram deste culto especial que contou ainda com membros das 8 igrejas da cidade de Cascavel, totalizando 392 vidas e 44 visitantes. A mensagem para os jovens foi sobre o convite para a grande ceia, que está em Lucas 14, com ênfase na vida espiritual, profissional e sentimental. Afinal, já está tudo preparado. Seu coração nessa noite? Falou no meu e de muitos jovens. A palavra que foi trazida hoje, os louvores que foram tocados aqui, tocaram muito o coração de muitos jovens. Eu sou uma jovem mesmo que cresci na obra e teve um tempo que eu saí, me arrependi, foi muito difícil voltar e graças a Deus consegui voltar. E hoje, estando aqui com os outros jovens, vendo quanto Deus opera na nossa vida e quanto só Ele é o poderoso, eu sei que fiz a escolha certa. É uma grande bênção, o Senhor curando as nossas vidas. Me senti realmente tocado. O Senhor trata muito das nossas vidas, em especial hoje. Nós podemos ver o poder do Senhor sendo manifesto nessa noite. O Senhor também derramou muitos dons espirituais que tocaram os corações.
Né? O Senhor operou os dons que o Senhor concedeu no culto, né? Os dons, a gente pode testemunhar que praticamente todos eles se cumpriram, né? No nosso meio. Então a gente viu assim que foi uma grande operação do Espírito Santo, né? Renovo, né? Uma visitação do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Então foi algo maravilhoso, né? A gente viu assim que houve uma grande alegria, né? Que o Senhor visitou todo o povo que esteve aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, sobre a mensagem que foi trazida, foi importante para os jovens? Foi muito importante, porque tratou de assuntos diretamente ligados a eles, que é o assunto, em primeiro lugar, espiritual, profissional, sentimental, e isso trouxe um esclarecimento muito grande, falando principalmente das experiências que nós encontramos na presença do Senhor. Isso traz uma direção e o Espírito Santo está à frente para cuidar desses assuntos das suas vidas. Amém, Giovana. Muito obrigado pelas suas informações. Ainda na região Paraná Norte, vamos falar sobre o Manaim de Maringá, onde também participaram do seminário de principiantes. O pastor Fernando relatou que houve uma grande bênção referente ao número de participantes. Louvado seja Deus. Agora vamos para a região sudoeste do Paraná, que é a área de Pato Branco. Culto no trabalho na cidade de Coronel Vida. É um ponto de pregação, 26 presentes, 9 visitantes pela primeira vez. O povo evangeliza e traz ali para o ponto de pregação. No Manaim de Pato Branco, o pastor Valmir relatou também 111 participantes do seminário de principiantes, sendo eles 11 pela primeira vez. Fruto do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, pessoas que foram no culto no último dia 15 do mês passado, na evangelização ali na cidade, já deram nome e participaram do Manaim de Principiantes. Louvado seja Deus, tem dado fruto essa evangelização que foi feita em Pato Branco. Vamos para o Manaim de Curitiba. Também houve seminário de principiantes, aproximadamente 300 participantes com aulas presenciais pela manhã. Pastor Normando falou sobre corpo, Pastor Omar sobre a estátua de Daniel, falando dos momentos atuais. Pastor Caran sobre o tempo do breve. E ainda pela manhã teve a transmissão do sinal do Manaim de Curitiba para o seminário aqui em Ponta Grossa. Aqui mesmo, onde gravamos o Manaim News, nós reunimos a área em outro ponto, que é a igreja de Ponta Grossa. Recebemos uma grande bênção todo o período da manhã. Após o almoço, acompanhamos juntamente com o Domingos Martins e as experiências não foram poucas. Na última aula de batismo com o Espírito Santo, muitas vidas se ajoelharam e foram batizadas com o Espírito Santo. E à noite, na cidade de Palmeira, aqui próximo, houve uma troca de ministério, onde o pastor Orlando assumiu uma das igrejas daquela cidade, a Igreja do Rocio, onde pudemos conversar um pouco com o pastor Orlando sobre as experiências do seminário de principiante, e ele relatou uma experiência sobre um casal de participantes que foi batizado com o Espírito Santo. Vamos acompanhar essa pequena entrevista que fizemos com o pastor Orlando. Jorge, nós estávamos então falando sobre o Manaim de principiante, e nós viemos aqui na cidade de Castro, onde o pastor Orlando, ele também estava conosco nesse Manaim. E esse Manaim de principiante para nós ficou marcado ali com algumas experiências da parte do Senhor referente à última aula de batismo com o Espírito Santo, o qual o pastor Orlando ali mesmo atendeu algumas ovelhas que eram da sua igreja e tiveram uma experiência. O pastor Orlando podia comentar conosco a experiência que eles têm tido até o momento do principiante. Paz, Senhor.
nós temos a visita de um casal, que eram membros de uma outra denominação, participaram do culto conosco, e já no primeiro culto eles ficaram impressionados com a operação do Espírito Santo, com dons espirituais que eles não estavam acostumados a ver nas suas igrejas. Nós os convidamos para participar do seminário de principiantes, e eles, durante todo o seminário, eles estavam ali ávidos e com muita alegria recebendo ali o ensinamento que eles estavam recebendo. E no final, na aula de batismo com o Espírito Santo, para nossa surpresa, ele se ajoelhou diante do Senhor e recebeu a bênção do batismo com o Espírito Santo. E foi assim um momento para mim, como pastor, de muita alegria, porque uma vida nova, um casal novo, de uma outra denominação, uma igreja tradicional, que tiveram uma experiência com os dons espirituais e receberam o batismo com o Espírito Santo. E ainda 3 jovens que vieram de uma outra igreja, que também foram batizados com o Espírito Santo. E ainda uma senhora que também era membro de uma outra denominação, que veio para a nossa igreja, participou já por algum tempo na igreja, e também ali recebeu um renovo muito grande. Quando a aula do batismo com o Espírito Santo, ela abriu a palavra e disse, não, realmente eu fui batizado com o Espírito Santo. E para ela foi um momento de muita alegria e muita emoção. Glória a Deus, deu para ver, essa irmã ela está gestante, né? E por todo o tempo eu vi que os irmãos sempre estavam ali, auxiliando, vendo se estava tudo bem, e pudemos ver a alegria dela e do esposo dessa grande bênção. E a particularidade ali, pastor, foi que quando terminou o seminário, todos estavam glorificando o nome do Senhor. Quando o pastor ali, Domingos Martins, comentou que iria encerrar ali, e nós pudemos ver essa grande experiência aqui na área de Ponta Grossa. Mas eu não queria ficar só nesse assunto, não. Nós vamos aproveitar aqui o pastor Orlando um pouquinho mais. Jorge e irmãos, o pastor Orlando é médico, formado em medicina, e não sei quantas edições ele já foi da Missão Amazônia, não é? 8 vezes. 8 vezes. Nas 8 missões que tiveram. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Orlando, tem mais uma data marcada para a próxima missão? No final do mês agora, né? Nós temos a 9ª Missão Amazônia. E eu mais uma vez tive... E tem mais pastores da nossa do Paraná aqui. Mais 2, um pastor de Curitiba e mais um irmão de Londrina, que são médicos também, que estão indo para a missão pela primeira vez. Graças a Deus. Conta a sua experiência para a gente. Fui agraciado. A primeira missão Amazônia, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque quando eu já achava que não ia mais poder participar, de repente eu recebi um telefonema do pastor de uma cidade, perguntando se eu tinha o desejo de participar. E para mim foi um momento de muita alegria, porque desde o primeiro dia que eu ouvi falar sobre as missões que haveriam naquela região, eu falei assim, olha, eu quero participar disso. Se eu tiver a oportunidade, eu quero. E o Senhor me deu essa bênção de poder participar das 8 edições. Fui uma vez também na Missão Sertão, primeira Sertão, e agora vou voltar a participar da 9ª Missão Amazônia. Já a partir do dia 27 nós estaremos chegando em Belém, e a saída para a cidade de Melgaço vai ser no dia 28, e voltamos para Belém no dia 5, na segunda-feira. E dia 6 estaremos de volta para assumir as atividades normais das igrejas. Graças a Deus. Para nós é uma grande alegria, né, para toda a obra, em saber que os irmãos aqui do Sul, os irmãos do Norte, se reúnem todos para essa missão, onde nós, cada vez que vemos os vídeos, glorificamos o nome do Senhor, porque temos um pastor, companheiro nosso aqui de ministério. Pastor Orlando, obrigado pela participação. Amém? Amém. Então, tá Amém a todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Jorge. Ainda aqui na área de Ponta Grossa, tivemos outra troca de ministério na cidade de Castro, onde o pastor Rodrigo assume a igreja a partir deste momento. Ainda na área de Ponta Grossa, o grupo de louvor da área passou a tarde de domingo ensaiando
buscando no Senhor o aperfeiçoamento do louvor na nossa área. Na cidade de Campo Largo, o pastor Jorge nos informou sobre um culto feito no asilo. Foi uma grande bênção, um consolo maravilhoso para todos que participaram deste culto. Na cidade da Fazenda Rio Grande, o pastor Alessandro passou sobre uma evangelização e culto em uma empresa, com muitas experiências concedidas. Muitos ali falaram da paz que tiveram nos corações e sentiram que Deus estava naquele lugar. 25 visitantes participaram desta bênção. Nesta mesma cidade, o pastor comentou sobre uma evangelização diferente. No domingo, em um condomínio com 19 visitantes, apresentando o trabalho das crianças, também o trabalho dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras, grandes experiências com as pessoas ali, pedindo oração e muito quebrantamento, o Senhor falando com as pessoas. A síndica daquele condomínio relatou que está ansiosa para ir ao culto e conhecer a Igreja Cristã Maranata, conhecer a maneira com que as crianças elas são ensinadas a tocar como tocaram lá e a maneira que as professoras ensinam as crianças. Ela ficou maravilhada com a obra e com os ensinos que temos para as nossas crianças. Na cidade de Almirante Tamandaré, o pastor Jorge informou sobre uma evangelização com os jovens da igreja de Barreirinha, em Curitiba. Em seguida, um culto de evangelização à noite no ponto de pregação local. Na cidade de Almirante Tamandaré, 12 visitantes participaram, dos quais 3 estavam visitando pela primeira vez, sendo que 2 foram trazidos pelos arautos. Aquele trabalho maravilhoso que os jovens vão e trazem para dentro da igreja e recebem uma bênção. O casal de visitantes trazidos pelos arautos ficou maravilhado com o culto e o varão se identificou com um dom espiritual. Ao todo, 33 pessoas participaram desta bênção. Jorge, encerrando a nossa participação, tivemos uma evangelização com os jovens do Evangelho Sem Fronteiras na cidade de Castro. Experiências foram contadas, louvores cantados, muitos visitantes abordados fora da igreja, onde entraram e oraram com eles e saíram dali alegres. Teve um testemunho de uma mulher que nunca passa por essa rua, mas hoje resolveu passar e entendeu porque oraram com ela e ela saiu com uma grande alegria, um coração alegre pela bênção do Senhor. Jorge, encerramos a nossa participação no Manaim News, glorificando o nome do Senhor por essa oportunidade. E se assim o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos de volta com mais informação do nosso estado. A paz do Senhor Jesus a todos. Jorge. Obrigado, pastor Elimar, pelas informações. E vamos descer um pouco, né? Isso, vamos descer no mapa aí. Nós vamos agora para Santa Catarina, de onde nos fala a nossa correspondente, a nossa irmã Zuleika Frigieri. Pai do Senhor, Zuleika. A paz do Senhor Jorge e a todos os irmãos. E neste último final de semana, ocorreu na área da Serra um treinamento com o objetivo de orientar os irmãos sobre o funcionamento dos sons e suas funcionalidades. Acompanhe agora uma entrevista com o irmão responsável. A paz do Senhor Jesus, irmãos. As igrejas Cristã Maranata possuem sistemas de som, projetor, satélite, diferentes equipamentos com funcionalidades específicas. Diante de algumas dificuldades, o Senhor revelou que fosse feito um treinamento nas igrejas na área da Serra. E para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar com o irmão responsável que está aqui ao meu lado, Tiago Ventura. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Elisa. Irmão, fala pra gente como que funcionou esse trabalho, esse treinamento nas igrejas da Serra. Então, Elisa, diante da dificuldade que o Senhor conhece nas igrejas, Ele revelou esse trabalho para fazer um treinamento com os irmãos relacionado a som. Então, a gente aproveitou a oportunidade e a gente capacitou os irmãos também com relação ao satélite e à operação, entendendo a dificuldade que os irmãos têm com os equipamentos. E quantas igrejas e quantos irmãos participaram desse treinamento? Foi feito nas 3 igrejas da Serra, na verdade são 4. Em Lages a gente juntou as 2 igrejas, que ela está um pouco distante da gente, são quase 200 quilômetros, a gente aproveitou esse momento para reunir as 2 igrejas. Fizemos em Bom Retiro, que está a 100 quilômetros daqui da nossa cidade, e fizemos aqui, iniciamos o projeto aqui em Santo Amaro da Imperatriz, na igreja local. Foram em média de 45 irmãos no total.
Fala pra gente assim, qual a importância dos irmãos fazerem esses treinamentos, como por exemplo, aprender a mexer no satélite? Com o conhecimento que o Senhor vai nos dando, a gente vai aprendendo cada vez mais, principalmente quando é relacionado à projeção, à transmissão, a satélite. Então, com um pouco que a gente conhece, a gente transmite para os irmãos. A gente capacitou eles o básico para poder ligar o satélite e operar a questão do volume dele, né, para que os irmãos possam entender. Então, a gente tem esses irmãos agora capacitados que podem ligar de forma facilitada o satélite. Grandes bênçãos, parabéns pelo trabalho. Essas são as informações desse trabalho lindo que está sendo desenvolvido na área da Serra. A paz do Senhor Jesus, irmãos! E na cidade de Capivari, dia 29 de abril, foi realizada uma evangelização no período da tarde. E no culto estiveram presentes 110 pessoas, 12 visitantes. Também contou com a presença de um vereador e a prefeita da cidade. E iniciaram as aulas do Projeto Aprendiz da Grande Florianópolis. Irmãos de toda a região estão se reunindo nas igrejas para participarem presencialmente de aulas de saxofone, sonorização, violão e outros instrumentos. Quem que é a corda Sol? Quem é a corda Mi? Primeira. E a Mi sexta? E os irmãos da igreja de Santo Amaro da Imperatriz realizaram uma serenata para uma de nossas irmãs. Confira agora alguns momentos dessa grande bênção. Tudo ele suportou e amou até o fim. E no último sábado, dia 6, 190 irmãos participaram do seminário de principiantes em Palhoça, na Grande Florianópolis. Foram 98 seminaristas, 24 pastores e 68 irmãos que trabalharam como voluntários. O seminário ocorreu de forma híbrida e iniciou presencialmente com aulas sobre Bíblia, clamor pelo sangue de Jesus, Igreja, Corpo de Cristo, Apocalipse e o Tempo do Breve. Após o intervalo para o almoço, o seminário foi transmitido diretamente do templo principal do Manaim de Domingos Martins. O seminário de principiantes também ocorreu na cidade de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, no anfiteatro que foi construído especialmente para esses eventos. Na ICM FAP1 de Chapecó, ocorreu um culto de abertura do trabalho de acessibilidade com a oficina de Libras. Estiveram presentes no culto 70 irmãos, entre eles 45 inscritos. Juntamente com a abertura foi realizada uma aula em que todos os presentes puderam aprender o alfabeto em Libras e alguns sinais básicos, como o sinal de a paz do Senhor Jesus. Domingo, dia 30 de abril, aconteceu a consagração da Igreja Fazendas Andavale, a primeira do município de Guatambu. Esta igreja é fruto das igrejas de Chapecó. As atividades iniciaram no período da tarde, com a entrega de convites pelo grupo de jovens do Evangelho Sem Fronteiras da região noroeste de Santa Catarina e contou com a participação de 25 jovens das cidades de Chapecó e Xanxerê. O pastor Márcio Braz, responsável pelo trabalho na região, inicialmente orou com os jovens e os dons deram a direção para o trabalho evangelístico. O Senhor mostrou que os irmãos encontrariam uma senhora muito necessitada e, ao receber o convite, era consolada pelo Espírito Santo de Deus. Esta senhora esteve no culto e muito se quebrantou ao ouvir a palavra. E para os jovens que estão reunidos neste trabalho, o Senhor tem edificado a cada dia. Veja agora uma breve entrevista que o pastor Márcio Braz faz à jovem Juliana Zanotelli, do grupo do Evangelho Sem Fronteiras. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui com a Juliana Zanotelli. A Juliana, ela é do grupo de jovens do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho que vai ser na consagração da igreja Fazenda Zandavale. Juliana, qual a importância desse trabalho dos jovens no Evangelho Sem Fronteiras? Pai Senhor Jesus, pastora, Pai Senhor Jesus, irmãos. Então, a importância do trabalho dos jovens é, primeiramente, o jovem viver uma experiência com o Senhor, individual, para que ele possa sentir a salvação que o Senhor tem preparada para ele, estar envolvido com a obra, mas também o principal é levar uma mensagem de salvação.
o jovem ele ir até as pessoas e levar essa palavra de esperança e que o Senhor Jesus ele está voltando. Amém, Juliana. Obrigado. É com você, Zuleika. À noite, o culto de consagração da igreja teve a participação de 6 pastores, 76 pessoas, dentre elas 25 visitantes, e no ato foi orado pelo pastor Jair Nascimento, que estará à frente da igreja. E as atividades regulares da igreja já iniciaram nesta terça-feira, com a presença de mais de 40 vidas. Ocorreu também em Xaxim, oeste do estado, o culto especial dos jovens. Mais de 20 pessoas estiveram presentes e 4 visitantes. A igreja foi profundamente visitada. Escute agora o relato do jovem Thales, que conta sua experiência com o Senhor. A paz do Senhor, irmã Zuleika. Nós estamos aqui na igreja de Xaxim, Santa Catarina, no qual hoje nós vivemos um momento especial. Desde o início da manhã, a madrugada, o seminário de principiantes, e encerramos o dia com um culto especial em favor dos jovens, no qual oramos, buscamos ao Senhor, a eles uma bênção. E nós estamos aqui com o jovem Thales, no qual vai nos relatar como foi esse dia, as experiências que o Senhor concedeu, a vida dele, a igreja. Thales, a paz do Senhor, relate o que você sentiu, a tua experiência durante este dia. Bom, como o irmão tem comentado, a gente está desde a madrugada, teve um seminário que em favor que eu recebi a experiência no batismo do Espírito Santo, Deus abençoou, teve um culto ali em favor dos jovens, nesse período que teve aí de madrugada, e tudo, e Deus abençoou muito a minha vida, tem abençoado, dando uma experiência, e só tenho a agradecer a Deus. E a paz do Senhor. E neste final de semana, as grandes bênçãos foram desfrutadas com o seminário de principiantes. Na cidade de Xanxerê, a igreja participou presencialmente, conectada ao seminário transmitido diretamente de Domingos Martins. 12 irmãos estiveram presentes. Já as igrejas de Chapecó estiveram reunidas, todas na ICM EFAP1. Mais de 100 inscritos participaram, dentre eles inúmeros que estiveram assistindo pela primeira vez. Foi uma tarde de grandes riquezas celestiais e comunhão com Deus. Assista agora um breve relato do pastor Paulo Inocente, que fala sobre a importância em a igreja estar reunida assistindo presencialmente ao seminário. Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em Chapecó, na igreja EFAP1, onde estamos aqui participando do Manaim Principiantes. Temos aqui 107 inscritos e tem sido uma grande bênção as aulas, a comunhão, o aproveitamento dos irmãos, o entendimento da doutrina. O Senhor tem dado uma grande bênção. Então nós glorificamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui realizando com muitos novos, inclusive, esse seminário. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Na cidade de Navegantes, neste último domingo, a igreja foi profundamente renovada, pois além da escola bíblica dominical, os irmãos participaram de um mini seminário de 3 aulas, com os temas Novo Nascimento, Batismo com o Espírito Santo e Dons Espirituais. O evento contou com a participação de 12 pastores, 54 membros e 6 visitantes. Ao final do seminário, o pastor Leonardo Henrique da Silva falou um pouco mais sobre o evento e também nós tivemos alguns relatos maravilhosos de experiências com a palavra, em especial o livro de Cantares. Glória a Deus por toda a direção do Senhor na vida da igreja. Amém. Quero cumprimentar aqui aos irmãos, a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje aqui tem sido um dia de alegria para nós, para a igreja de Navegantes, onde nós estamos aqui reunidos desde as 8 horas da manhã, onde nós tivemos aqui a participação de 12 pastores, aqui da nossa região, onde o Senhor revelou ali 3 aulas, nascer de novo, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, onde nós tivemos aqui nesse evento participando, onde as bênçãos do Senhor têm enriquecido os nossos corações, e isso para nós nesse dia aqui tem sido uma grande alegria, de poder participar dessas 3 aulas, e ter participado do momento também da Escola Bíblica Dominical, onde tem sido um divisor de águas para nós nessa última hora, a doutrina cada dia sendo consolidada, Isso tem nos trazido uma grande alegria, um grande gozo,
e hoje poder contar ali com 53 pessoas aqui, dentro dessas 53, 8 visitantes, né, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, povo alegre, povo feliz, e isso para nós aqui hoje é uma satisfação, uma alegria em poder ver, em poder presenciar e poder participar desse momento a qual nós estamos vivendo como igreja preparada para o arrebatamento dessa última hora. Então, irmãos, isso é uma alegria para nós, em poder testemunhar desse fato, desse ocorrido, nesse dia de hoje, aqui na cidade de Navegantes, nessa igreja a qual nós estamos aqui pastoreando, e esse rebanho aqui a qual nós estamos diante dele nessa hora. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor. E ainda neste final de semana, os jovens da cidade de Balneário Camboriú realizaram um momento de evangelização. No período da tarde, 14 jovens saíram às ruas em torno da igreja com cantata e entrega de convites. O Senhor concedia um dom em que os jovens plantaram sementes e que essas germinariam e que verão esses frutos no futuro. E à noite foi realizado um culto de encerramento do mês dos jovens com a participação de mais de 70 pessoas. No domingo também aconteceu o encerramento do mês dos jovens na cidade de Joinville, com a participação da igreja do Vale do Itajaí. Foi realizado cantata e entrega de convites. Ao todo, 103 jovens puderam participar deste momento de bênçãos, renovo e avivamento por parte do Espírito Santo. E ainda neste último domingo, as cidades de Chapecó e Xanxerê realizaram cultos especiais em comemoração ao mês que estivemos orando pelos jovens. Na igreja de Xanxerê, os jovens cantaram um louvor de glorificação pelas grandes maravilhas em suas vidas. E a irmã Alana entrevistou 2 jovens que relataram como foi o mês para eles. E na ICM Paraíso de Chapecó, mais de 50 pessoas estiveram presentes no culto especial do mês dos jovens e inúmeros visitantes. As jovens Camila e Larissa relataram experiências que tiveram e que marcaram suas vidas ao longo deste mês. A paz do Senhor a todos, vim também contar uma experiência que eu tive durante esse mês. No dia 14 do mês anterior, eu tinha me inscrevido para fazer enfermagem na Federal, aqui em Chapecó. Porém, tinha dado como rejeitada a inscrição, eu não havia passado. Então, eu contei para minha mãe e nisso a gente veio orando, pedindo ao Senhor: Senhor, é um sonho desde pequenininha, desde os meus 5 anos, que eu venho querendo ter essa profissão, e é uma profissão que o Senhor quis me dar essa profissão. Por que isso? Por que esse não? Com o tempo, a gente foi orando, no dia 17 deste mês, de abril, eles me ligaram falando: Fio, você pode encaminhar sua documentação, sua vaga está garantida, essa vaga é sua. E nisso a gente glorificou muito, todos os irmãos foram muito gratificantes com toda a presença, e o Senhor deu grandes bênçãos para nós. Glória a Deus. E na ICM Jardim Itália de Chapecó, mais de 70 pessoas estiveram presentes, entre elas 8 novas vidas. E as igrejas EFAP 1 e EFAP 2 estiveram reunidos para uma grande festa em comemoração ao mês dos jovens. Mais de 100 pessoas participaram deste momento glorioso aos pés do Senhor. Glorificamos pelas vidas que o Senhor tem acrescentado em sua vinha. E para encerrar o mês que passou de grandes bênçãos, o pastor Márcio Braz esteve à frente de uma madrugada direcionada aos diáconos na cidade de Xanxerê. Veja agora uma breve entrevista que ele fez com o ungido Marcos da Luz e com o diácono Herbert Magnavita. A paz do Senhor, Zuleika, a paz do Senhor, Jorge. Nós estamos aqui hoje, 1º de maio, e nós estamos aqui numa madrugada especial. Está conosco aqui o ungido Marcos e o diácono Herbert. Estamos na igreja de Xanxerê nessa madrugada especial. Ungido Marcos, essa madrugada foi uma orientação do Senhor? Sim, nós estamos aqui, na verdade, porque o Senhor nos orientou para que estivéssemos juntos os nossos diáconos, trouxéssemos uma palavra para os nossos diáconos, para que nós pudéssemos ter essa gratidão no coração por esse serviço à casa do Senhor, e de sabermos que nós estamos juntos nessa caminhada, por isso é um momento de nos fortalecermos diante do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu vou perguntar aqui para o diácono Herbert,
qual a importância disso na vida do diácono, na vida da família, né? Nós estamos no mês de orientação, estamos orando, iniciando hoje, né, período de madrugada, pela vida do ministério, os pastores ungidos, né, família. Mas qual é a importância desse momento na vida do diácono e na família? Pastor, com certeza é muito importante para nós recebermos o sustento da parte do Senhor. A gente às vezes no momento está de joelhos, quebrar o vaso, derramar nossa vida diante do Senhor, para recebermos um renovo e continuarmos firmes na caminhada. Glória a Deus. Amém. Obrigado. É com vocês, Zuleika. Jorge, glorificamos a Deus por este trabalho maravilhoso em que podemos aprender e dividir experiências com os irmãos, as quais nos fortalecem nessa caminhada. Se Deus quiser, até a semana que vem. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Zuleika, pelas informações. Que bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos para o Rio Grande do Sul. Alô, Rio Grande do Sul, com a participação do nosso pastor Alexandre. Pastor Alexandre, tudo bem com o senhor? Pai do Senhor, conta pra gente aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pai do Senhor Jorge e a todos que assistem a mais essa edição do Manai News. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para compartilhar com todos vocês as bênçãos que o Senhor nosso Deus tem operado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Na última quarta-feira estivemos na Igreja Cristã Maranata de Estância Velha, na cidade de Canoas, para participar do culto especial de despedida do pastor João Salvador, que está de mudança para o estado do Espírito Santo. Durante o culto especial, os irmãos tiveram ali a oportunidade de cear com o Senhor. Foram momentos muito especiais para serem guardados nos corações dos irmãos da Igreja da Estância Velha. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos da igreja desejaram compartilhar conosco experiências e testemunhos durante o período que o pastor João Salvador esteve à frente da Igreja da Estância Velha. Pai do Senhor, meus irmãos, me chamo Jussara, sou da igreja daqui da Estância Velha, a igreja do bairro aqui, todos são do bairro, uma igreja que uma promessa que o Senhor nos fez há 14 anos. Hoje nós temos a nossa igreja aqui, podemos contemplar a bênção que o Senhor nos deu de ter uma igreja aqui no bairro. Todos somos aqui do bairro, uma igreja maravilhosa. Nós queremos dizer para os nossos irmãos que as promessas do nosso Deus, elas se cumprem. Essa promessa de 14 anos, hoje nós podemos contemplar a promessa que o Senhor nos fez, que é de dar uma igreja para nós aqui no bairro. Por isso, é o nosso testemunho de um Deus vivo que nós servimos, meus irmãos. Que nós não podemos esquecer desse Deus maravilhoso, desse Deus que nós servimos, que é um Deus de promessa, e as suas promessas se cumprem e elas não voltam vazias. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Doris, eu sou aqui da Igreja de Estância Velha, em Canoas, e quero neste momento compartilhar a minha alegria em estar diante dessa igreja, que foi da igreja do pastor João Salvador, que está se despedindo hoje de nós. E ele foi um pastor que muito me ajudou. Ele e a esposa dele oraram muito pela minha vida, e eu já fui ovelha dele em outra igreja, e muito nós compartilhamos bênçãos e livramentos e muitas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então eu fico alegre, né, porque ele está trilhando uma nova caminhada diante do Senhor, em outro lugar bem longe daqui, mas sabemos que é a vontade do Senhor. Sentiremos saudades, né, do pastor, da sua esposa, mas sabemos que é isso que o Senhor quer na vida dele. E fico muito feliz porque tive livramentos, tive muito livramento através da oração deles. Nós compartilhamos muitas coisas. A Mali teve uma experiência, nós tivemos uma experiência de livramento, de morte, inclusive, né, dos filhos, e nós juntos.
Então, isso foi uma bênção, foi uma alegria, a gente saber que nós temos um Deus vivo, que cuida de nós, que nos livra, que nos dá experiências maravilhosas. Amém? A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Aurélio, estou com a minha família, minha esposa Érica, minha filha Keren. E a gente vai falar um pouquinho de uma experiência nossa com a igreja, com o pastor João. E começando pela idade da minha filha, que tem 4 anos. O pastor João ficou 4 anos aqui conosco. E Keren foi consagrada bem na troca de pastor do ministério anterior. E dali para cá a gente teve experiências com o Senhor, a nossa primeira filha. Então o pastor não só como um ungido, mas como um pai, como um amigo. Ele sempre nos deu atenção, nos deu conselho. E agora a gente está vendo o nosso pastor tomando um outro rumo, indo para um outro estado. Né? Somos gratos ao Senhor porque a gente sabe que o Senhor é com ele, assim como foi até aqui. Mas nós deixamos aqui também o nosso registro de gratidão ao Senhor, porque o pastor sempre foi presente, sempre nos aconselhou, e é uma alegria para nós poder testemunhar desse momento. É a nossa família, né? E a gente pôde viver essa alegria com o pastor João. Amém. Só expondo para os irmãos que estão tendo essa oportunidade de saber o quanto a gente é grato a Deus pela vida dos nossos pastores, que aqui nós fomos abençoados por Deus de terem trazido ele aqui, e que agora com certeza Deus vai estar abençoando, continuará abençoando a vida deles lá onde eles vão estar. Amém, irmãos. Uma das senhoras da igreja da Estância Velha nos procurou para nos contar uma experiência que ela teve com o envio do link dos cultos e o quanto é importante a nossa perseverança nesse glorioso trabalho. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Maria Cledir. Eu sou daqui da igreja da Estância Velha. Estou aqui para dar um depoimento sobre os links enviados por orientação dos pastores. A semana passada eu enviei um link para vários contatos. E quando terminou o culto, eu recebi um telefonema de uma jovem que ela me contou que ela estava em cima de uma cama, ela viu o link ser enviado e ela ouviu a palavra do Senhor, e ela se sentiu renovada, porque a vida dela naquele momento estava assim muito difícil. Ela achava a situação muito difícil. Então, com aquele culto que ela assistiu, ela sentiu o renovo da alma, ela sentiu vontade de frequentar a igreja, agradeceu muito e pediu para continuar enviando os links. Então foi muito gratificante para nós, para mim principalmente, porque eu fiquei até muito emocionada, porque é uma bênção quando uma pessoa nos responde. Então eu agradeço a Deus por isso, eu glorifico o Senhor por isso, por essa obra maravilhosa aqui na Estância, né? Então é maravilhoso, irmão. Então a paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem também fez questão de deixar uma palavra para nós foi o atual pastor da igreja da Estância Velha, o pastor Carlos Krause. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Carlos Krause, aqui da igreja da Estância Velha, e eu gostaria de contar das experiências que a igreja tem tido aqui neste lugar. Eu estou aqui com este rebanho há pouco tempo, mas o Senhor tem nos dado grandes experiências no compartilhar dos links, dos convites aos vizinhos, também no envio das contribuições da Escola Bíblica Dominical. Grandes bênçãos o Senhor tem operado no nosso meio, e o rebanho tem crescido com a bênção do Senhor no nosso meio. E é claro que o pastor João Salvador não poderia ficar de fora desta edição. Afinal de contas, foram 40 anos servindo ao Senhor aqui no Rio Grande do Sul. E o pastor Gilmar da Silveira, pastor da Igreja Cristã Maranata de Gravataí e amigo de longa data do pastor João Salvador, que ao longo desses 40 anos compartilhou muitos momentos com o nosso querido pastor, também fez questão de deixar uma mensagem ao pastor João Salvador. É a paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Gilmar, estou pastor ali na igreja de Gravataí, junto com nosso amado pastor João, a qual nós trilhamos aqui 40 anos aqui no Rio Grande do Sul, onde iniciamos, bem dizer, quase no mesmo ano, no mesmo dia, na igreja ali da Igreja da Floresta,
em Porto Alegre, onde ele veio, ele e a sua família, onde nós somos levantados juntos para o diaconato no mesmo dia. Trilhamos um período como diáconos, outro período como ungidos, e agora estamos como pastores a serviço do Senhor. E o companheiro está de mudança para outro estado, e é com grande alegria que nós podemos dizer que trilhamos um período junto, onde foi um período de muitas batalhas, mas que as vitórias foram maiores na presença do Senhor. E hoje podemos aqui deixar um testemunho de serviço junto com o companheiro, onde teve a sua história, a sua dedicação junto com a sua família e com seus filhos, servindo ao Senhor com alegria. E é com gratidão que podemos dar este testemunho para a honra e a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos saindo do Rio Grande do Sul, depois de 40 anos servindo o Senhor. Agora, exatamente em agosto desse ano, estará fazendo 40 anos em que pela primeira vez assistimos, eu e a minha esposa, pela primeira vez um culto na Igreja Cristã Maranata, onde nunca mais saímos e podemos ter grandes experiências, sobretudo desfrutar em todo esse tempo dos cuidados do Senhor. Amém. Tivemos a oportunidade de cuidar, por orientação do Senhor, de várias igrejas aqui do Rio Grande do Sul. E por fim, estamos aqui encerrando essa passagem aqui na igreja de Zulmiro Gomes, num bairro de Canoas, e estamos nos transferindo para o estado do Espírito Santo, onde estaremos ali junto com os demais irmãos, servindo ao Senhor. Fica sempre aquele sentimento, né? As raízes, as experiências que tivemos junto com os irmãos, os momentos de alegria, onde tivemos a oportunidade de compartilhar, também das lutas, como o pastor Gilmar falou, as batalhas que se travou, mas que vencemos. Amém. Pela graça do Senhor. Podemos dizer que estamos em pé e chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. E tudo isso, meus irmãos, nós somos muito gratos, porque sabemos que nada somos sem a graça do Senhor. E aprova o Senhor cuidar das nossas vidas, da nossa família. Eu cheguei nesta obra aqui no Rio Grande do Sul, como falou, em 84, recém-casado, fomos bem assistidos pelos irmãos, construímos a nossa família, temos 3 filhos varões, os 3 casados, né? Um inclusive já é diácono também, pela graça do Senhor. E isso tudo é motivo de glorificação ao nome do Senhor, porque somos tão pequenos, mas o Senhor tem nos abençoado grandiosamente. Era isso que queríamos deixar para os irmãos e desejar a paz do Senhor a todos os irmãos. Que Deus abençoe, pastor João. Obrigado, pastor Gilmar. Que o irmão seja feliz, que o seu ministério seja próspero, junto com a sua família, os seus filhos. Que Deus abençoe nessa nova etapa da sua vida. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Amém. Antes de encerrar a participação do Rio Grande do Sul nessa edição, ocorreu no Manaim de Porto Alegre, no último sábado, o Seminário de Principiantes, mais um dia dedicado ao estudo da Palavra, onde muitos irmãos desfrutaram da comunhão e da bênção do Senhor, que foi derramada sem limites. Louvado seja o nome do Senhor. Encerramos assim a nossa participação nessa edição. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Até lá, Jorge. Obrigado a todos pelas participações e pelas informações. Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos aí no sul do país. E olha, amanhã estaremos de volta com o Manaí News, falando sobre o Norte e o Nordeste. Já começa a compartilhar, avisa os irmãos aí do Norte, do Nordeste e participe aqui com a gente do Manaí News. E, é claro, envie para nós tudo que está acontecendo aí, manda aqui para a produção tudo que está acontecendo aí na sua região. Mostra o e-mail, estamos mostrando o e-mail aqui embaixo para você estar entrando em contato conosco. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.